Imagine dedicar sua vida inteira a uma causa religiosa. Décadas de trabalho não remunerado, obediência inabalável, abrindo mão de uma carreira, de um plano de aposentadoria, de uma vida que a maioria considera normal, apenas para ser descartado no momento em que sua utilidade se esvai. Ou, ainda pior, no exato dia em que o luto bate à sua porta com a morte do seu cônjuge. Bem-vindos ao mundo real por trás das portas do Salão do Reino. Olá e bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos tópicos mais sombrios e silenciosos do universo das testemunhas de Jeová. Ao investigar as políticas internas da organização, descobri algo profundamente impactante sobre o tratamento dado aos seus membros mais idosos, especialmente aqueles que servem em Betel, a sede mundial da organização. E o que encontrei me levou a uma investigação ainda mais profunda sobre a realidade fria e calculista por trás de seus rituais funerários. Não estamos falando de ficção, estamos falando da realidade oculta do que acontece quando um dos seus morre em desfavor e como essa mentalidade de descarte começa muito antes da morte. Hoje investigamos a curiosa política de vida, morte e apagamento no mundo da Torre de Vigia. O título deste episódio é Enterrados em Silêncio, os funerais não contados das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová se orgulham de não ter um clero pago. Em vez disso, milhares de voluntários em tempo integral, conhecidos como betelitas, pioneiros especiais e missionários, dedicam suas vidas à causa. Eles fazem um voto de pobreza, o que na prática significa viver com um pequeno estipêndio mensal, sem contas bancárias próprias ou acúmulo de bens, trabalhando de 40 a 60 horas por semana, por décadas a fio. A psicologia por trás disso é poderosa. A pessoa entrega sua autonomia financeira e seu futuro em troca de um propósito e de uma suposta segurança espiritual. Sua identidade se funde com a instituição. A promessa implícita, o contrato não escrito, é que se você se dedicar a Jeová, Jeová cuidará de você através de sua organização. Mas a realidade é bem diferente e ela começa a se mostrar cruelmente na velhice. A própria organização tem dado sinais dessa política de descarte. Eles nos dizem para não nos preocuparmos com o futuro, para confiarmos em Jeová, para fortalecermos a fé em vez de fazer um planejamento financeiro. Mas o que acontece na prática? Recentemente, o corpo governante deu uma demonstração clara dessa mentalidade. Em uma de suas atualizações, anunciaram que haviam convidado os membros de comissão de filial com 80 anos ou mais a considerar suas circunstâncias. Como resultado, foi dito que esses irmãos tomaram uma decisão pessoal de deixar seus postos. Vamos traduzir essa linguagem corporativa e fria. Convidamos a considerar as circunstâncias e tomaram uma decisão pessoal é o eufemismo da Torre de Vigia para nós os demitimos, e eles obedeceram silenciosamente. Depois de uma vida inteira de serviço, quando não conseguem mais manter o ritmo, como um deles mesmo admitiu, são substituídos por alguém mais jovem, mais forte. A identidade que construíram por 50, 60 anos é desfeita com um anúncio burocrático. A carga então recai sobre os filhos, que, tendo sido desencorajados a buscar ensino superior e carreiras lucrativas, agora precisam arcar com o cuidado de pais idosos sem economias e sem apoio da organização a quem serviram. Mas a situação mais brutal ocorre quando a morte entra na equação de um casal em Betel. O serviço em Betel para casais depende de ambos estarem ativos.
No momento em que um cônjuge morre, o contrato é quebrado. A moradia não é mais garantida. Um ex-membro anônimo relatou: "Você serve por 30 anos e, se sua esposa morre, eles te dão 1 mês, talvez menos, para arrumar suas malas e sair de Betel." Um amigo dele ouviu da liderança: "Apreciamos seus anos de serviço, mas sua designação está completa." Ele estava na rua em 3 semanas. Vamos pintar um quadro mais claro. Imagine Maria, 68 anos. Na segunda-feira, ela era uma respeitada irmã de Betel, parte da família mundial. Na terça, seu marido, João, com quem serviu por 45 anos, morre de um ataque cardíaco. Na sexta, ainda em choque, ela recebe um envelope. Não é uma carta de condolências. É uma notificação de que sua designação terminou e que ela tem 30 dias para desocupar o quarto que foi seu lar por 4 décadas. Aos 68 anos de luto, ela precisa empacotar uma vida inteira e enfrentar um mundo para o qual não foi preparada, sem renda, sem casa, sem aposentadoria. Apenas com a vaga promessa de que Jeová proverá. Essa política estabelece um padrão assustador. O valor de um indivíduo para a organização é condicional e temporário. Você é família, até deixar de ser útil. E se esse é o tratamento para servos leais em vida, o que acontece quando um membro morre? Especialmente um que morreu em desfavor. Na morte, nem todas as testemunhas de Jeová são tratadas da mesma forma. Primeiro, vamos entender o funeral de um membro em boa situação. Não se engane, não é um elogio fúnebre para celebrar a vida, as paixões e a personalidade da pessoa. É uma palestra de 20 a 30 minutos, um sermão focado nas promessas de Jeová, como a ressurreição e a vida no paraíso. O discurso não é para confortar os que ficam, é para converter os que visitam. A vida do falecido é mencionada brevemente, apenas como um exemplo de lealdade à organização. O evento é frio, funcional, desprovido das tradições que trazem conforto em quase todas as outras culturas do mundo, como vigílias ou celebrações da vida. É uma morte em silêncio, mas para aqueles que são desassociados ou excomungados, a organização não oferece nada, nem mesmo a dignidade de uma oração. A política de ostracismo, conhecida como desassociação, não termina com a morte. Ela se estende para além do túmulo, como uma punição final. No livro de regras dos anciãos, o Pastoreiem o rebanho de Deus, a instrução é clara e fria. Ele estipula que, se uma pessoa morreu desassociada, não seria apropriado que um irmão fizesse o discurso fúnebre. A congregação não é notificada e não há arranjos feitos através do salão do reino. A justificativa interna é proteger a congregação e não dar a impressão errada, ou seja, não validar a vida de alguém que eles consideram um pecador impenitente. A imagem da instituição é mais importante que o luto de uma família. A mensagem é inequívoca. Mesmo na morte, essa pessoa ainda é vista como um pária, um veneno espiritual, uma má influência a ser evitada. Um relato que encontrei durante minha pesquisa foi o de um ex-membro desassociado que morreu após uma longa batalha contra o câncer. A família, ainda membro da organização, não pôde usar o salão do reino. Eles tiveram que realizar o funeral em um campo aberto, um campo de futebol, expostos à humilhação pública enquanto tentavam lamentar sua perda. É difícil imaginar a dor de uma família tendo que realizar o último adeus a um ente querido nessas condições, abandonada pela comunidade que um dia foi o centro de sua vida. Outra história chocante foi compartilhada por um youtuber e ex-TJ
que compareceu ao funeral de um amigo que havia se tornado crítico da organização. Ele descreveu a cena com detalhes dolorosos. A família estava lá, alguns amigos de fora da religião, mas o espaço reservado para a cerimônia permaneceu vazio. O tempo passava. 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora inteira. Se passou. Ninguém subiu à plataforma para oferecer uma palavra de conforto, uma lembrança, uma oração. O silêncio era absoluto. Finalmente, o carro funerário chegou para levar o caixão e ninguém da antiga comunidade religiosa havia dito uma única palavra. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Essa é a recompensa por uma vida de obediência, caso você tenha tropeçado no final? A família, já de luto, é forçada a encarar um salão vazio, o abandono de amigos de uma vida inteira e a recusa da liderança em oferecer uma única palavra de conforto. O funeral se torna uma demonstração pública de poder, um aviso para todos os presentes. Isto é o que acontece com quem sai da linha. Então, por que essa crueldade? Por que uma religião que se diz cristã adota uma política tão desumana? A resposta não está na compaixão, mas no controle. A organização ensina que o ostracismo é uma forma de disciplina amorosa, para talvez trazer a pessoa de volta. Mas, quando a pessoa morre, qual é o propósito? O propósito muda. O funeral de um desassociado não é sobre o falecido. É uma ferramenta de doutrinação para os vivos. É a demonstração final do poder da organização. O poder de apagar a sua história, de negar a sua identidade, de punir sua família, mesmo depois que você se foi. É uma tática de medo para garantir que ninguém mais ouse sair. Isso nos leva a um profundo conflito teológico. Onde está o exemplo de Cristo nisso? Em João 11:35, encontramos o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Ele chorou abertamente pela morte de seu amigo Lázaro, mostrando profunda empatia e humanidade diante da dor da perda, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Onde está essa empatia na política da torre de vigia? Jesus contou a parábola do bom samaritano para ensinar sobre a compaixão que transcende barreiras religiosas e tribais. Onde está essa compaixão quando uma família enlutada é abandonada pela sua própria comunidade? Até mesmo o rei Davi, no Antigo Testamento, lamentou amargamente a morte de seu filho rebelde Absalão, dizendo: meu filho, quem me dera ter morrido em seu lugar? A desaprovação não apagou o luto e o amor paternal. A própria definição bíblica de amor, em 1 Coríntios 13, diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Como uma política que causa tamanha dor e isolamento em um momento de luto pode ser considerada amorosa? A verdade é que esse sistema não é construído sobre o amor incondicional. É um sistema que incentiva a obediência através do medo. O medo de perder sua família, o medo de morrer sozinho, o medo de ter sua memória apagada. O impacto psicológico disso é devastador, causando traumas complexos e duradouros naqueles que ficam para trás. Uma ex-testemunha de Jeová escreveu uma carta que resume essa dor. Nós demos tudo a eles. No final, eu não tinha nada. O funeral da minha esposa foi uma formalidade. Ela se foi. E eu também, para eles. A morte não é usada como um momento para lamentar, mas como uma ferramenta para dividir. Um funeral que deveria ser um momento de encerramento, de amor, de memória, torna-se, para as testemunhas de Jeová, em desfavor, uma humilhação final. Os fiéis, enterrados sem uma celebração digna de sua vida.
os expulsos enterrados sem cerimônia alguma, e os vivos deixados sem apoio, em um luto solitário e punitivo. A questão que fica é profunda. Quando a sua fé nega o seu adeus, o que isso diz sobre essa fé? E o que diz sobre nós se permanecermos em silêncio? A história por trás desses funerais revela uma realidade fria e calculista. Uma realidade onde a lealdade a uma organização é colocada acima do amor familiar e onde o medo é uma ferramenta mais valorizada que a compaixão. Se este vídeo abriu seus olhos para essa dura realidade, por favor, não deixe que essa conscientização termine aqui. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender o que acontece por trás das portas fechadas. E, se você teve experiências com funerais de testemunhas de Jeová, boas ou ruins, e se sentir confortável, compartilhe sua história nos comentários de forma respeitosa. Vamos criar um espaço de diálogo e apoio. Obrigado por assistir e por se juntar a nós na busca por respostas, não importa quão desconfortável o tema possa ser. Olha, eu sei que nem sempre é fácil encarar os desafios da vida. Principalmente quando a gente já viveu bastante coisa e sente que precisa de novas formas de garantir o sustento, sem sair de casa. Por isso, eu quero te apresentar uma oportunidade real, segura e que respeita o seu tempo. Se isso fizer sentido para você, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, ou clicar no segundo link no comentário fixado. Não é sobre vender promessa, é sobre ajudar você a ter mais liberdade e dignidade com algo possível. Tá bom? Se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu te peço de coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa precisar ouvir isso também. E se você sentir no coração de ajudar esse projeto a continuar alcançando mais pessoas, qualquer valor que você puder doar já faz toda a diferença. É só usar o Pix que está aí no canto direito da tela, ou clicar no primeiro link do comentário fixado. Deus te abençoe e obrigado por caminhar com a gente.